Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. Com o feriado nos Estados Unidos logo na abertura da semana, o mercado de criptomoedas pode passar por um período de baixa volatilidade, até que os investidores voltem às negociações. Para o Bitcoin, a perspectiva segue alta em relação ao corte de juros em meados de setembro. Porém, historicamente, o mês costuma apresentar um desempenho negativo para a criptomoeda, algo que não parece estar preocupando tanto assim os bulls. Será que é isso mesmo? Bom, eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit, trago todos os detalhes do mercado cripto e a macroeconomia para você no Satoshi Call desta segunda-feira, 2 de setembro de 2024. China e Europa. Muito bom dia, pessoal. Satoshi Call começando nessa segunda-feira com o nosso tradicional giro macroeconômico. E como de praxe, a gente começa falando de zona do euro, onde a confiança do consumidor teve um leve recuo ali. O sentimento já é meio negativo e aumentou um pouquinho mais, mas bem próximo do esperado pelos analistas. O que melhorou por lá foi a confiança no setor de serviços, que subiu de 5 pontos para 6,3, bem acima dos 5,2 esperado pelos analistas. E a confiança da indústria, que subiu, desacelerou, vamos dizer, o recuo ali, de menos 10 para menos 9,7. Abaixo do esperado pelos analistas, mas de fato é uma melhora em um dos principais setores de combate da inflação. Inflação essa que recuou de 2,6% para 2,2% na base anual. Isso abre a perspectiva de que o Banco Central Europeu vai fazer um novo corte de juros agora em setembro. Já quando a gente pula para a China, a gente vê uma situação um pouquinho de desaceleração em alguns setores e um pouquinho de aceleração em outros. No caso, a gente tem o PMI industrial, pelo menos na visão do governo, caindo de 49,4 para 49,1. Ou seja, a indústria chinesa está ali em território de retração. Em contrapartida, os dados revisados pela Caixin mostra que o setor industrial subiu de 49,8 para 50,4. Ou seja, acima da linha de base e colocando o setor dentro do território de expansão, não mais de retração. Então a gente precisa acompanhar esses dados. Sempre eles vêm um pouco divergentes entre caixinha e governo, mas é um mix aí de sentimento de como está a economia chinesa. E já o PMI, né, o índice gerente de compras de não manufatura, deu uma leve subidinha ali de 50,2 para 50,3, acima dos 50 pontos esperados pelos analistas. Ou seja, nada muito também, nossa, que é espetacular, mas mostra que a China está tentando caminhar ali para um território de expansão, ao contrário de muitas das economias globais. Estados Unidos. Quando a gente passa a perspectiva para os Estados Unidos, a gente viu na última semana os pedidos por seguro-desemprego bem estáveis, né? De 233 mil numa semana, 231 mil na semana passada, ou seja, bem numa estabilidade. A gente vai ter essa semana aí, a gente vai falar depois dados do payroll, então vai ser uma semana de dados de emprego bastante fortes para os Estados Unidos, né? Dados de emprego bastante importantes, melhor dizendo. E a gente teve também a revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, que tinha apontado ali já uma alta acima do esperado pelos analistas e agora confirmado de 3 pontos, ou seja, foi revisado para cima dentro da perspectiva de uma alta de 2,8. Então aquela perspectiva de recessão econômica e tal, meio que dá uma boa pausa, né? Já que o mercado de trabalho respirou um pouquinho, o PIB dos Estados Unidos está em alta, então a economia está fluindo. E os dados do payroll aí na próxima sexta-feira talvez dê feche aí a estrutura dessa narrativa aí de que a recessão nos Estados Unidos pode acontecer. Ponto importante, o índice de preços PCE, que é o indicador favorito do Fed aí para medir a inflação, veio estável, totalmente estável. Se a gente pega o núcleo, por exemplo, 2,6% em junho, 2,6% em julho na base anual. 0,2% em junho na base mensal, 0,2% em julho também na base mensal. Ou seja, tudo num nível estável, o que não ajudou muito o mercado, já que a perspectiva do corte de juros, por mais que ela esteja praticamente precificada e que isso vá acontecer, tem muitas dúvidas sobre de quanto será esse corte de juros. 0,25?
0,5%. As apostas não contam de 0,25%, mas a gente ainda não tem esse controle para dizer que vai ser de fato de 0,25%. Dependendo dos dados, né, o mercado poderia reverter as apostas e apostar que seria uma queda, um corte de 0,5%. Mas não é o que o indicador, pelo menos o PCE, mostrou para a gente essa semana. Agenda. E como eu estava falando mais cedo, né, a gente tem aí uma agenda bastante recheada até para essa semana, né? Nos Estados Unidos a gente tem os PMIs, então vão ter novos dados dos PMIs norte-americanos, exportações e muitos dados do mercado de trabalho. Então a gente vai ter variação de empregos ADP, a gente vai ter relatório JOLTS e, por fim, o payroll na sexta-feira, que esse sim vai ser o grande indicador dessa semana. Lá fora, né, passando um pouquinho pro velho continente, a gente vai ter também PMIs da zona do euro e o PPI, que é a inflação ao produtor. Esse também, embora não seja tão considerado assim para o corte de juros, mas é um indicador que o Banco Central Europeu pode se apoiar. Bitcoin. Já em relação ao Bitcoin, a gente vê uma abertura aí, uma tentativa de uma abertura de alta dessa semana, né? A gente tá vendo aí o Bitcoin em 58.300, quase 58.400 dólares nesse momento que eu tô gravando o Satoshi Call com vocês. Aí na casa aí de uma alta de 1,89%, quase ali igualando as perdas de ontem, que foi de 2,81%. Ainda precisa de uma certa força, mas tentando ali uma recuperação. O que a gente observa nos fundamentos do Bitcoin para essa semana? A gente está vendo um processo de acumulação bastante interessante que não necessariamente está refletindo no preço. E se está, ele está refletindo muito mais nessa criação de suportes, né, impedindo que o preço caia mais do que necessariamente para uma alta. As carteiras com mais de 100 bitcoins cresceram para uma máxima de 17 meses, são quase 300 novos endereços que possuem 100 bitcoins ou mais. Ou seja, há uma migração, né, de bitcoins de algumas carteiras para as outras. Quando a gente olha isso de uma maneira mais macro, players com 10 bitcoins até 10 mil bitcoins na carteira adicionaram só no último mês mais de 133 mil unidades da criptomoeda. Ou seja, a gente nota um claro movimento de acumulação por uma grande variedade de players no mercado, né? Não é só o trader que está fazendo compra, não é só o investidor que está fazendo o seu DCA no mês, a gente está vendo big players mesmo, né? 10 bitcoins não é um volume baixo. Assim como 10 mil também não é um volume baixo. Então a gente está vendo movimento de carteiras que de fato tem um poder para movimentar forte toda a estrutura do mercado. Então isso é um sinal interessante e positivo para o desenvolvimento de preços. O que pesa um pouco é que o investidor institucional está mais cauteloso. E a gente está vendo aí nos últimos 4 dias de negociações, né, excluindo o final de semana que não se operam os ETFs de Bitcoin à vista, que esses fundos registraram saídas, né, ali em torno da casa dos 100, 200 milhões de dólares, mas a gente está vendo uma retirada por parte do investidor institucional, pelo menos nesse pequeno recorte, né? A gente teve aí 12, 15 dias seguidos de fluxos positivos e agora a gente está vendo um fluxo negativo. Como vai se equilibrar isso, a gente ainda não sabe, mas a gente está vendo que o player direto do mercado está se comportando de uma forma e o institucional está se comportando de outra. Qual vai ter mais força? Aparentemente, pelo tamanho, os players tradicionais vão ter muito mais poder de influência do que os institucionais. Mas isso pode ser revertido e os institucionais podem voltar a acumular também e trazer uma perspectiva diferente para o preço do Bitcoin. Fato é que a gente está entrando no mês de setembro. Setembro, historicamente, costuma ser um mês negativo para o Bitcoin. Porém, a queda média aí que a gente vê em setembro é em torno de 4,5%. O que não necessariamente é um grande problema sim. Porque se a gente for olhar, a gente está na casa dos 58 mil dólares agora. Se a gente tirar aí 4,5%, 5%, a gente vai estar falando de cerca de 55, 54 mil dólares. O que vai de encontro com uma série de indicadores e suportes e que também não é um território que a gente ainda não visitou. Ao contrário, a gente já visitou e não faz tão pouco tempo assim. Então, claro que isso aumenta a cautela, aumenta a especulação em cima da criptomoeda, mas não necessariamente também é um pânico de nossa, setembro vai ser um mês horrível. Provavelmente ele não seja um mês positivo, como mostra a história. Mas também ele não tem uma tendência, talvez, ou as chances são menores de ser um mês catastrófico. E ainda mais olhando que outubro, ao contrário de setembro, costuma ser um mês de alta. Tanto que muitas pessoas em inglês, né, em vez de chamar October, eles chamam de Uptober.
justamente por conta desse up, dessa subida de preços que o Bitcoin costuma apresentar nesse período do ano. Bom, e seguindo para a nossa análise técnica aqui, a gente vai falar um pouquinho do gráfico de 4 horas, que é um gráfico mais de curto prazo, justamente por conta do feriado nos Estados Unidos, a gente acaba tendo menos volatilidade, então a gente encontrar nesse curtíssimo prazo aí possibilidades para uma variação de preços. No caso, a gente está vendo uma tendência de baixa aqui no preço, porém de encontro com um nível de suporte importante que a gente viu aqui no gráfico de 4 horas, o que faz uma flâmula de baixa. A tendência desse movimento é que o Bitcoin de fato rompa como ele está fazendo agora. Porém, a gente está apresentando aí um movimento um pouquinho negativo na abertura desse candle, o que pode ser uma pressão, já que a gente bateu na mediana da banda de Bollinger aqui e pode voltar para a flâmula. Caso contrário, a gente tem dois níveis importantes de resistência, que é os 59.300 e os 60.700. Aqui, rompendo esses dois níveis, a gente começa a fazer uma estrutura de tendência de alta. A gente fala ali topos menores, fundos maiores, né? Então a gente começa a romper um topo anterior, vamos dizer assim, e um segundo topo anterior também. A gente pode ver uma perspectiva de um teste novamente dos 64 mil dólares aí nas próximas semanas, nos próximos dias, caso esse movimento se confirme. Outro ponto interessante para a gente observar nesse gráfico de curto prazo é o comportamento do RSI. A gente ainda está aqui na casa dos 45 pontos, então o mercado mais para sobrevenda mesmo, mas muito perto de um equilíbrio. Os fundos eles também estão ficando menores aqui, né? Então a gente está vendo uma tendência de alta do indicador, apesar de que a gente não tenha rompido aqui esse topinho. Mas fato é que a força compradora está ficando mais evidente do que a gente já viu recentemente aí, ali no final de agosto. Então pode ser que a gente comece a ver um mercado muito mais pró-compra do que pró-venda do que a gente está vendo, né? Pode reduzir pelo menos essa pressão no curto prazo, mas ainda vale cautela porque a gente tem esse topo na casa dos 49 pontos que pode pressionar o indicador para baixo e indicar que de fato o mercado está totalmente na mão dos vendedores. Agora, quando a gente vem aqui para o gráfico semanal, a situação não é muito diferente do que a gente já discutiu em outros Satoshi Calls, né? A gente tem aí um canal lateral bastante consolidado e antigo aqui, né? Desde março desse ano, depois do topo histórico. A banda de Bollinger ela ainda está estreita, apesar dessa descida aqui da linha inferior, justamente por conta desses dois candles aqui que trouxeram bastante volatilidade. Mas fato é que o mercado ele ainda está encruado, né? A gente teve aqui, reverteu todos os ganhos das últimas semanas aqui, justamente que bateu no indicador de Fibonacci aqui no 0,786 e também na mediana da banda de Bollinger. E agora a gente está indo de encontro com o 0,618 de Fibonacci, que dá de encontro também com a linha inferior da banda de Bollinger. Então esse pode ser de fato um suporte interessante aqui na casa dos 55 mil dólares, porque justamente a gente já testou bastante vezes essa região, né? Até aqui mesmo que foi um pouquinho mais para cima, mas ainda foi dentro dessa perspectiva de Fibonacci. Então a gente pode ver mais movimentação aqui nessa região. Caso contrário, a gente tem um nível importante que já foi testado e deixou um pavio gigante aqui, né? Que é na casa de 0,5% de 0,5% de Fibonacci, na casa dos 49.400. Aqui pode até ser uma zona de interesse, porque por conta desse pavio, significa que o mercado tem bastante compradores por aqui. Se vai se confirmar ou não dá para a gente saber, mas pode ser uma possível zona de interesse. Caso contrário, perdemos esse nível, a gente volta aqui para esse outro de 43.800, quase 44 mil dólares, que é onde a gente teve um último canal lateral, não tão extenso como esse atual, mas um canal lateral aqui em que foi consolidado o preço do Bitcoin por alguns meses, acho que 2 meses aqui pelo que eu estou batendo o olho, para justamente a gente ter essa alta de preço até a máxima histórica. Então pode ser que a gente esteja repetindo esse movimento ou então buscar essa zona de liquidez para depois potencialmente voltar a subir, mas de novo nada é garantido no mercado. Ao contrário do gráfico de 4 horas lá de curto prazo, no gráfico semanal a gente está com o RSI numa tendência de baixa. Ele está agora aqui na casa dos 48, que é um território de sobrevenda, mas muito próximo de equilíbrio.
E a gente tá vendo essa descida, porém a gente tá numa zona de suporte interessante, né? A gente teve vários pontos de contato aqui nesses 45,66 mais especificamente, né? Do RSI, onde a gente teve pontos importantes, né? Aqui de uma ruptura, depois a gente teve vários períodos aqui de lateralidade, a gente testou aqui recentemente, aqui a gente quase beliscou essa linha de novo, ou seja, a gente está numa tendência de baixa, mas pode ser que a gente tenha encontrado esse fundo aqui. Caso contrário, né, se a gente perder esse suporte, aí sim a gente está falando de voltar para essas regiões de 49.500 e até 43 mil e pouquinho, caso a força vendedora continue dominando o mercado, que é o que a gente está vendo nesse momento. Mas os bulls estão tentando de alguma forma impedir que o RSI desça tanto. Isso pode ser um ponto positivo para o Bitcoin, pelo menos aí até o final do ano, considerando que setembro a gente vai ter, né, em meados de setembro a gente vai ter a definição de juros nos Estados Unidos, o que pode modificar os indicadores também, dependendo do comportamento dos investidores. Para a gente finalizar o Satoshi Call dessa segunda-feira aqui, arrematando tudo que a gente discutiu, né? Fato é que a semana vai trazer muitos dados econômicos importantes. A gente viu uma inflação lá, o índice de preços PCE, não vindo como talvez o mercado gostaria, com aquela confirmação forte de que a inflação está caindo, mas a gente vê um ambiente um pouco mais controlado. O payroll, sim, esse pode trazer um impacto considerável no desenvolvimento do mercado, já que a economia forte, mas o emprego fraco, pode fazer com que o Fed minimamente cogite cortar os juros em 0,5%. Ao que tudo indica, esse corte mais agressivo não deve acontecer. Talvez a gente fique aí no corte de 0,25. Mas o mercado tem uma esperança, uma expectativa de que os dados mudem essa perspectiva do Fed. E aí, se a gente está falando de um corte de 0,5%, a gente está falando de uma flexibilização monetária muito mais acentuada, o que tende a favorecer as ações de risco, inclusive as criptomoedas e o Bitcoin. Uma outra perspectiva importante para olhar é como está fluindo o chamado Smart Money, né? Então, os grandes players, né? O que eles estão fazendo? E como a gente viu nos dados on-chain ali, a gente está vendo um desenvolvimento de acumulação, né? Carteiras a partir de 10 bitcoins estão aumentando suas posições e não vendendo. Isso pode ser um sinal de que o mercado está se construindo para terminar essa consolidação e tentar talvez um avanço de preços. Porém, vale lembrar que a pressão vendedora ela ainda é intensa porque, como a gente discutiu, é o Satoshi Calls. O governo norte-americano transacionou Bitcoin recentemente, Mt. Gox também transacionou Bitcoin recentemente, está aí na casa dos 15 bilhões de dólares de liquidez de Bitcoin para entrar no mercado. Ou seja, isso pode ser uma pressão que, mas os big players estão acumulando. Legal, mas eles vão ter que lidar com essa pressão de vendas caso ela de fato aconteça. Então a gente pode ver um mercado meio travado até que esse evento seja finalizado e principalmente a gente tem os dados do payroll na sexta-feira e também aí com muita volatilidade esperada, seja para cima ou para baixo, o corte de juros dos Estados Unidos ali no dia 18 de setembro. Caso de fato aconteça e a intensidade para a gente poder analisar o quanto isso pode impactar o mercado financeiro. E é isso, pessoal. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit, agradeço muito a audiência de vocês no Satoshi Call dessa segunda-feira, 2 de setembro de 2024. E como sempre, a gente volta na próxima segunda-feira com todo esse resumo e análise tanto do mercado cripto quanto da macroeconomia. Valeu, pessoal. Forte abraço e até lá!